O Ratinho Júnior desistiu de ser candidato a presidente e eu vou falar por que eu acho que ele desistiu. A CPMI prorrogou o prazo, graças à atitude do André Mendonça, que acha que não tem, né, que terminar rápido. Inclusive vai julgar para o plenário, vai colocar os ministros na fogo. E o advogado Cacai, que é muito ligado à Suprema Corte, a ministros da Suprema Corte, deu uma declaração polêmica, dizendo que teve vários encontros com o banqueiro Daniel Vorcaro e antecipando talvez aquilo que já pode estar acontecendo, né, que ele possa ser fruto de uma delação premiada, né? Olha, meu nome está lá, então deixa eu já me defender antes, para não dizer que eu não estou no meio. Bem, vamos falar sobre isso, tá certo? Primeiro eu vou começar falando sobre a desistência do candidato Ratinho Júnior à presidência da República. Eu já esperava isso, né, porque o Ratinho Júnior, né, o pai dele, né, chama Carlos Massa, ele possuía uma relação empresarial direta com a rede de resort Taiaiá, especificamente no empreendimento Taiaiá Porto Rico Residências e Resort, localizado em São Pedro do Paraná. O grupo Massa, que é do pai do Ratinho, né, reconheceu ter mantido uma participação societária minoritária e temporária no projeto entre os anos de 2021 e maio de 2024. Empresas ligadas ao Ratinho fundaram a sociedade que comanda o resort em Porto Rico, juntamente com os irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli, né, José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli. De acordo com comunicados do Grupo Massa, a empresa se desvinculou estrategicamente do negócio em maio de 2024, antes da conclusão total das obras. Começou a pipocar as denúncias. Ratinho também é investidor do Morro dos Anjos Hotel Resort, em Bandeirantes, no Paraná, em parceria com o Grupo SM, dos irmãos Rodrigo e Patrick Ferro, que também são sócios do Taiaiá Aqua Resort, em Ribeirão Claro. Em vídeos promocionais, o apresentador já se referiu ao empreendimento de Porto Rico de forma pessoal. Estamos fazendo um resort, reforçando sua associação pública com a marca. Então, de cara, né, essa exposição do Ratinho, tem um negócio na política que fala assim, né? Prego que se destaca quer levar martelada na cabeça. Então, se o Ratinho sair para candidato, esse negócio vai pipocar, né? Vai ligar o pai dele ao resort, aos esquemas do Dias Toffoli, vai ser complicado. E aí é natural que o Ratinho tenha desistido, que até é uma boa pessoa, né? Não tenho nada contra o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior não, tá certo? E também, não sei qual que era do Dias Toffoli, quer dizer, do Grupo Massa, né? Até que ponto que eles estavam inocentes nessa associação, essa ligação com o ministro Dias Toffoli, nessa questão de resort. Agora vamos falar do adiamento da CPMI, né? Estender o prazo da CPMI. Isso é bom, né? E também não é tão bom, porque se não tiver como entrevistar, né, fazer oitivas nem com né, como diz assim, testemunhas, né, vai inviabilizar na CPMI. Mas é importante sim, porque as denúncias que vão saindo, né, que podem ser publicadas aí através de delação premiada do Vorcaro e outras delações que podem vir, né, pode reforçar a necessidade de trazer novas convocações e apressar o fato. O complicado é que isso vai entrar no período eleitoral, né? A CPI vai acontecer durante o período eleitoral e isso pode tumultuar um pouco o processo. Agora tem uma questão polêmica aqui, que é a presença do Cacai, advogado Cacai,
que gosta muito de participar daquele site DCM, né, Diário do Centro do Mundo, que é um site esquerda, extrema esquerda, muito ligado ao PT, né? E o Cacai também tem muita ligação com esse site, DCM, né? Diário do Centro do Mundo, que é o DCM, a letra, né, que estava sendo referida naquele diálogo do Daniel Vorcaro com o Sicário, que morreu, né? Eu acho que é com o Sicário, né? Aquele que acabou tendo uma morte esquisita lá na Polícia Federal. E aí, né, tem a questão de pagamento, a turma, aquela coisa toda, e aquele pessoal não é sério. O site, né, se defendeu, né, disse que não é com ele, que aquilo lá não tem nada, que até acionar, né, a justiça para quem ficar associando eles ao fato né, de estarem envolvidos nesse esquema aí do Sicário. Então, isso é um assunto polêmico. E olha, onde há fumaça costuma haver fogo, né? E o Cacai deu uma declaração que eu quero dividir com vocês. Entendeu? Eu não tenho, assim, nada contra o advogado Cacai. Até porque ele é mineiro e é cruzeirense. Então, a gente tem duas coisas em comum. Ele é mineiro e é cruzeirense, né? Só que ele detesta a direita, né? E eu já sou simpático com a direita, eu não estou em nada contra a direita, entendeu? Então vamos ver o depoimento, a fala do Cacai, que é polêmica, ou diz, já estou, entendeu, antecipando para amortecer a queda daquilo que pode vir a ser, né, o meu nome está envolvido na delação premiada do Daniel Vorcaro. Vamos ver, porque ele é um advogado muito esperto. Ele é um cara que tem um raciocínio, tanto que ele é criminalista, ele trabalha nessa área. Então, eu admiro, né, a astúcia e a inteligência desse advogado. Mas esperteza, como diz o Tancredo, né? Se for muito grande, engole o dono. Vamos lá. Nós temos que parar com essa hipocrisia. O Vorcaro era recebido por todos da República. Por todos. Ele jantava com as pessoas, ele almoçava, ele discutia assuntos. Eu tive um único encontro com ele. Ah, você encontrou com ele? Eu tive um... Por isso meu nome está lá, penso eu. Até queria que fosse para me contratar, mas ele não me contratou. Eu tinha um cliente que tinha uma pendência com ele de anos, e eu estudei a pendência, eu não, meu escritório estudou, e considerou que o meu cliente tinha razão. Eu mandei uma mensagem para ele: Daniel, preciso falar com você. Ele me respondeu imediatamente, disse: você está em São Paulo? Então passa aqui. Eu passei lá, e ele extremamente ágil de raciocínio, inteligente, simpático. Um assunto que estava pendente há 3, 4 anos, eu expus para ele em 20 minutos, e ele disse: Cacai, esse assunto tem que ser resolvido, você está me pedindo para resolver, eu vou resolver. E na hora ele resolveu, favorável ao meu cliente. Na hora. A nossa reunião durou, sei lá, meia hora. Muito simpático, resolveu o assunto, com inteligência rápida e tal. 2024? Talvez, não sei, para frente, talvez. Eu não me lembro bem a data, mas eu sei que talvez aí ele estivesse com o telefone lá na sua agenda, e talvez por isso ele não tenha me procurado, porque eu estava do outro lado. Embora ele tenha sido gentil, inteligente, rápido, ele resolveu um assunto que tinha anos para ser resolvido em 15 minutos, e falou comigo quando ele me levou à porta lá do elevador e disse: olha, eu resolvi esse assunto porque eu quero poder voltar a falar com você, eu quero ter uma proximidade com você. Natural. Eu advoguei para todos os grandes banqueiros do Brasil. Qual é o problema de um advogado criminal? O problema todo, em parte, Pedro, é que assim, hoje você vê uma matéria assim: o senador tal foi visto jantando com o Vorcaro. Opa! Qual o problema? Ou seja, eles vão investigar
o cidadão que teve um contato com quem é investigado. Isso é teratológico. Isso foi tudo que o Kakai defendia para fazer na época para incriminar Bolsonaro. Entendeu? Encontrou e papapá, e tem uma ligação ali. E aí criava uma narrativa, criava uma suspeita, criava um indício que falava assim, olha lá, porque encontrou, tem um encontro e tal, e papai e tal, trocou mensagem, pai e tal, então estava tentando um golpe. Então o Kakai é um cara muito militante de esquerda e faz parte daquele grupo de advogados que chama Prerrogativas, né, que fez aquela carta em defesa da democracia, que participou aquilo tudo, né, na época para confrontar o governo Bolsonaro. Então, o Kakai não é só um advogado criminalista, é um advogado político, daqueles que entram de bermuda no STF, entendeu? De tanta intimidade que ele tem com o poder. Vamos ver um pouquinho dele falando. Isso inverte toda a lógica da investigação. Isso inverte toda a lógica, inclusive, do discurso de imprensa. Que a imprensa começa a criminalizar as relações que são absolutamente naturais. A imprensa fala com bandido também, né, Kakai? Ué. Não, todos nós falamos com pessoas que, principalmente naquele momento, nem vou dizer bandido e tal, mas naquele momento o que era? Era um banqueiro poderoso que tinha contato do Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, eu nem consigo muito entender essa maledicência dessa forma, entendeu? Porque você pega assim, Pedro, qualquer advogado, eu diria até qualquer político, ou quase todos. Parece que, por qualquer motivo, o Haddad não quis recebê-lo, porque talvez tivesse informação e tal. Mas a regra era, o advogado, eu não tenho nenhuma dúvida, você tem um banqueiro que, primeiro, não estava ainda envolvido em escândalo. Mas se tivesse envolvido em escândalo, eu quero que me ligue. Eu sou advogado criminal. É uma piada, virou uma piada essa história, né? Não, virou uma piada. Tem uma dose também de moralismo e não saber como as coisas funcionam, né, cara? Então, eu tenho um histórico aqui que eu pesquisei sobre o Kakai. Né? O Kakai é muito difícil não estar né, o nome dele não aparecer lá nessas coisas. Ele já está até prevendo, meu nome está lá. Ele já está se antecipando a dizer, olha, se sobrar para mim, eu já estou me defendendo. Né? Olha só, né, o grau de envolvimento do Kakai dentro desse contexto todo. As relações do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakai, com o Supremo Tribunal Federal, são marcadas por décadas de atuação em casos de repercussão nacional, convivência social próxima com ministros e, recentemente, críticas públicas a práticas que ele considera antiéticas no tribunal. Então aqui fala convivência social e proximidade, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Ele defendeu uma vasta lista de figuras poderosas, incluindo 4 presidentes da República e dezenas de governadores. Kakai foi um dos principais articuladores contra a prisão após condenação em segunda instância, quando estava tentando prender Lula. Tese que acabou prevalecendo no STF em 2019. Quer dizer, para soltar o Lula, né? Ele foi um dos que articulou para mudar o entendimento lá. Prisão em segunda instância, tem que anular isso aí. Então, ele é crítico do bolsonarismo. O advogado declara-se um homem de esquerda e recusa-se a advogar para figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou ao contexto dos atos antidemocráticos, defendendo a atuação do STF na proteção da democracia. Agora aqui, convivência social e proximidades. Kakai é conhecido por transitar com facilidade nos bastidores do poder em Brasília.
o advogado costuma organizar eventos em sua residência que contam com a presença de diversas autoridades, incluindo ministros do STF. Olha quem são os ministros próximos de Cacá e que costuma frequentar festinhas dele na mansão em Brasília. Em declarações recentes, ele mencionou conversas de bastidor, como quando o ministro Dias Toffoli teria lhe confidenciado os motivos para a criação e a escolha da relatoria do inquérito das fake news em 2019. Olha só, você vê o grau de proximidade, de envolvimento do Cacai com Dias Toffoli. Antes da imprensa saber, antes de acontecer, ele já tinha conversado, ele e Dias Toffoli já tinham conversado em off sobre a criação do inquérito das fake news e a indicação do Moraes para a relatoria. Então, ele estava nos bastidores da criação do inquérito das fake news. Olha o grau de envolvimento do Cacá dentro desse contexto. Com mais de 40 anos de atuação, ele é uma das figuras mais conhecidas no plenário, chegando a protagonizar episódios curiosos, como o pedido de desculpas após entrar na corte vestindo bermuda em 2019. Hein? Ele denunciou o que chama de atuação agressiva de escritórios de advocacia que pertencem a parentes de ministros do STF e do STJ, porque concorre diretamente com ele, entendeu? Porque ele atua dentro do STF. Então, se os filhos de ministros começam a atuar com escritórios lá dentro, faz uma concorrência desleal com ele. Aí ele fala, não, me ajuda aí, né? O advogado afirma que essa prática cria um desequilíbrio e é um dos problemas mais graves do meio jurídico em Brasília, sugerindo que o vínculo familiar pode influenciar indevidamente o sistema de justiça. Entendeu? Então, confraternização. O evento mais recente e de maior repercussão ocorreu em 12 de dezembro de 2022, após a cerimônia de diplomação do Luiz Inácio Lula da Silva no TSE. Saímos do TSE, estava todo mundo ali diplomando Lula. Aí o que acontece? Ele convida a turma para uma festa na mansão dele. E estiveram presentes os ministros Alexandre de Moraes, então presidente do TSE na época, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Alexandre de Moraes encrascado aí com o Banco Master. Dias Toffoli encrascado aí com o Banco Master. Ricardo Lewandowski recebia a mensalidade do Banco Master, mesmo sendo ministro da Justiça. Talvez seja por isso que ele caiu do ministério. E Gilmar Mendes, que era o homem que recebia patrocínio do Banco Master para fazer os seus convescotes lá em Lisboa, né? Então, esse ambiente de festa lá na mansão do Cacai, a festa teve até um grupo de samba e reuniu cerca de 100 convidados. Segundo Cacai, a lista foi organizada pela então figura pela futura primeira-dama Janja, atendendo a um pedido do próprio Lula, que recordava uma recepção semelhante organizada pelo advogado em 2002. Quer dizer, em 2002 ele fez uma festa na primeira posse do Lula como presidente na mansão dele. Então, está explicado, né? Além dos ministros, apareceram nomes como Fernando Haddad, Rui Costa, do PT da Bahia, que está envolvido aí com o Banco Master até, né? Então, o fio dos cabelos aí, né? Com aquele esquema lá que começou lá com o sócio do Daniel e aquele esquema lá do Credicista, né? Daqueles supermercados lá, que se tornou um problemão lá. E do José Múcio Monteiro, que teve presença
lá nesses jantares, né? Então, as reuniões na casa do advogado ou de autoridades próximas servem como pontos de articulação política e jurídica. E o cara, então, fazia lobby, como assim, ó, vem cá, vem para minha casa, vamos fazer articulação política. Ministros e políticos. Entende o papel do Cacai dentro desse processo? Cacai já participou de jantares na casa de ministros, como o relatado encontro na residência de Dias Toffoli, em 2020, que também contou com a presença do então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O advogado é conhecido pelo métier das boas mesas, utilizando jantares para manter o diálogo aberto entre advogados, políticos de diversos aspectos e magistrados. Hein? Então, o Cacai pode ter sido aí, nesse contexto, né, um CEO dessas promiscuidade entre políticos, juristas e ministros. E agora o Cacai tem uma presença muito ativa nesse grupo Diário do Centro do Mundo, que é um grupo que também, né, esse site que também foi mencionado no momento mais impróprio de todos, que é naquele vazamento da conversa do Daniel Vorcaro com, né, o sicário, que tinha que quebrar dentes de advogado, quer dizer, de jornalista, né, moer cozinheiro, sei lá o que e tal, derrubar perfis na internet, derrubar sites, derrubar, né, bloquear conteúdos digitais na rede social, quer dizer, um esquema de interferir, né, como se diz assim, a turma lá dos inquéritos das fake news, que tinha essa prerrogativa, né, de derrubar perfis e sites, né, de opositores na internet, que virou um problemão aí com o governo americano por causa disso, né, e foi por causa disso que a gente começou a ganhar sanções aqui, prejudicar o nosso empresariado, por causa dessas, né, dessas má atitudes para poder censurar a opinião pública no Brasil, interferindo em empresas americanas e obrigando eles a fazerem coisas que não estão dentro da lei. Está aí o Elon Musk para justificar isso aí, né? Então eu acho que o Cacai está, como se diz assim, preocupado, né? Vamos acompanhar a história. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. E aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves. Esse é o vídeo 921 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu estou aqui terminando o relatório, que é sobre o processo, né, das eleições que vai acontecer agora. Nós estamos no meio de um burburilho aí, né, de denúncias, corrupção, aquela coisa toda. E eu criei essa comissão, nós criamos essa comissão a partir dos atos do 8 de janeiro, para acompanhar, né, as comissões parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro, nós criamos essa aqui. Então já estamos indo por, né, já por quarto ano, né, sei lá, né, tem mais de 3 anos que nós estamos com isso aqui aberto. Já estamos no vídeo 921. E uma das preocupações nossas é não deixar que aconteça nas eleições desse ano o que aconteceu nas eleições de 2022. Então nós criamos todos um arcabouço, né, um conhecimento, uma expertise para orientar os brasileiros, né, o cidadão comum, né, e autoridades, o que se pode fazer para melhorar e aperfeiçoar, né, a nossa democracia durante o período eleitoral e principalmente durante o dia das eleições. Então, nós ainda temos aí perto de, né, a ideia é fazer 1000 vídeos,
Então ainda falta aí uns 79 vídeos e a gente tem esse tempo agora para trabalhar isso junto com os membros da comissão. E agora é uma hora importante. Nós chegamos até aqui em função disso, para isso e por isso, né? É importante que a gente agora comece a colocar esses conhecimentos que nós adquirimos durante esse processo todo para criar esse olhar, né? Esse olhar atento sobre a nossa democracia, sobre a nossa liberdade e sobre aquilo que é soberania popular, né? A soberania do povo, a capacidade do povo, do brasileiro, de controlar e decidir o seu destino sem uma interferência, sem manipulação da sua vontade, através de subterfúgios que vão comprometer, né, o nosso sufrágio universal. E para isso eu conto com a participação de vocês nos comentários, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, faça parte desse movimento da CCI. Agora é um momento importante. Aquela história do português que eu contei, que resolveu vir nadando de Portugal até o Brasil. E aí, a hora que ele avistou o Pão de Açúcar, aquele montinho, lá longe assim, ele pensou assim, não vou conseguir chegar, está muito longe. E vou voltar. E resolveu voltar nadando para Portugal. A gente não vai dar uma dessa, né, desse português que nadou, e a hora que ia chegar na praia de Copacabana, que ele viu que estava longe ainda e resolveu voltar. Então nós não podemos agora, né, abrir mão daquilo que nos criou, da proposta inicial da CCI, né, que é avançar para que nós brasileiros tenhamos uma ideia clara do que é participação popular dentro de um processo eleitoral e como ajudar o Brasil a se resolver dentro das instituições. Tá bom? Então tá bom. Tá aí a chave Pix JP Notícias, agradecendo aqueles que estão mandando e alertando. Nosso caixa está baixo, nós estamos precisando de reforço, porque nós temos que entrar com muito gás daqui para frente, porque agora é a hora do brasileiro fazer a diferença. Não é para eleger o direito ou a esquerda, não. Para garantir a legitimidade do pleito, para garantir a segurança do pleito, para garantir a estabilidade, a pacificação. Não importa quem que ganha, ganhe de forma legítima. Que o pleito seja sagrado. E que seja sagrado não porque é uma coisa que tem que ser posta para nós. Sagrado porque nós participamos como atores, né, e partícipe tanto do processo de votar como do processo de acompanhar, né, a votação, fiscalizar e tudo, porque é nós que temos que construir isso. O poder eleitoral não é o poder da justiça eleitoral. O poder eleitoral é o poder do povo. A eleição é feita pelo povo, não é feita pela justiça eleitoral. Quem decide é o povo, não é a justiça eleitoral. Então, o fato de ter criado uma instituição colocada como Tribunal Superior Eleitoral não dá ao Estado a autoridade, né, suprema de tirar do brasileiro a sua capacidade de fazer o pleito, porque isso é participação popular. Democracia se faz não é escolhendo, é participando do processo de escolha. Isso é o mais importante, porque nós, sociedade brasileira, é que temos que construir os alicerces da democracia, não com um processo eletrônico que a gente sabe que vai vir de cima para baixo, não. É de baixo para cima que se constrói isso. É o povo, é um tecido social bem articulado, bem amarrado para solidificar o processo e trazer segurança jurídica e segurança social e tranquilidade para nossas famílias. Tá bom? Ok? Fique com Deus. Um abraço. E aí? O que vai acontecer? O Cacai está no meio, não está? O que você acha? Comente aí.